Oi, oi, tudo bem? Olá, Oi, pessoal. boa Boa tarde, tudo tarde. bom? Bom, boa tarde para todos que já estão conosco, aqueles que vão chegar. Eu sou a Kátia Castilho Eu sou Solange Pellinson. Eu e sou Jorge é, Greenberg. nós estamos aqui com o Jorge para conversar sobre a vida criativa, que já é um livro, e também as histórias que ele vai contando, não só no livro, como vida fora, porque está tudo em processo, né? Então, Jorge, muito obrigada pela sua presença. Muito bacana a gente poder estar aqui com ele. Espero que vocês desfrutem do conhecimento do Jorge e da possibilidade de pensarem novas carreiras, novos momentos de uma vida criativa, né? É isso. Obrigada e fiquem Obrigada, com o gente. Jorge. Oi, pessoal, tudo bem? Quero agradecer a todo mundo que está aqui. Vejo que tem gente fora de São Paulo que nunca consegue estar nas palestras aqui, então muito legal. Esse espaço ainda é mais íntimo, porque a gente consegue conversar e trocar uma ideia sobre o livro, tirar dúvidas. Enfim, aqui meu livro, Meu Filho, Vida Criativa. E a história do livro começou em dezembro de 2016. Eu tive uma ideia que foi, eu estava trabalhando com educação na Faculdade das Artes, conversando com os alunos do último ano, vendo como hoje esse mundo de informações que a gente tem na internet é tão rico em possibilidades, mas ao mesmo tempo deixa a gente tão inseguro de começar alguma coisa nova, porque está todo mundo olhando, né? Muito diferente da época dos nossos pais, quando ninguém via o que o vizinho estava fazendo, né? E hoje a gente tem plataformas como Instagram, YouTube, que não tem intervenientes, né? Não tem intermediários. Você consegue lançar uma empresa, um negócio, uma carreira na área criativa de uma maneira muito independente. E isso se confunde muito com a minha história. Isso me inspirou bastante para escrever o livro. E eu vim aqui nesse mesmo edifício que eu estou hoje, que é a Estação das Letras e Cores, conheci a Kátia, e ela se apaixonou pelo projeto na hora e falou, vamos escrever o livro. E eu, como sempre me aventuro, uma das regras da criatividade é não ter medo. Eu não conhecia o meio editorial e a Kátia me guiou durante todo o processo. Eu tinha escrito só a introdução, tinha um esqueleto dos 20 capítulos e a minha ideia era reunir muitas das entrevistas que eu fiz durante os meus 10 anos de carreira como jornalista, correspondente internacional de veículos, entrevistando profissionais criativos, principalmente da área da moda, que é a área que eu atuo, e juntando as peças de um quebra-cabeças que eu tinha construído durante esses anos todos e compartilhando também a fórmula do que tinha funcionado para mim, esperando que isso possa incentivar também outras pessoas. Então, eu classifiquei o livro como um manifesto para profissionais criativos na era digital. Eu já chamei ele de manual, eu já chamei ele de guia, mas ele, na verdade, eu escrevi o livro que eu gostaria de ter lido quando eu estava começando para me dar coragem, porque o profissional criativo tem que ter muita coragem de se expor, a gente tem muito medo de dar, tem medo até de dar certo, tem medo de dar errado, tem medo de não de ser irrelevante, né, de ninguém prestar atenção no que está fazendo, que acho que esse é o pior de todos. Então, o livro, é, o livro foi lançado um ano depois que surgiu a ideia e agora o livro já tem 8 meses, ele está na segunda impressão, fala segunda impressão ou segunda edição? Na segunda impressão, pode ser encontrado em todas as principais livrarias. Hoje, para quem está aqui com a gente, vai ter uma promoção especial e um sorteio de livro para quem fizer a melhor pergunta. Então, façam perguntas, que a Solange está anotando aqui. E eu vou conversar um pouquinho, eu vou contar um pouco da história do livro e depois eu vou abrir para perguntas para a gente bater um papo, tá? Então, o livro começou, como eu estava falando, muito da minha experiência. Assim, eu sou formado em administração de empresas e sempre gostei muito de moda e as áreas criativas, elas sempre brilharam nos meus olhos. Assim, eu comecei a trabalhar com pesquisa de tendências na área comercial e vendendo conteúdo, antes do conteúdo ser o que ele é hoje. E aquilo me encantou de uma forma, porque eu queria mudar de área, eu queria mudar de lado. Eu estava numa empresa na área comercial e eu queria trabalhar com os editores, com os fotógrafos, com os jornalistas. E pouco a pouco eu fui me levando para esse lado. Então eu comecei, sem deixar o meu emprego que eu tinha das 9 às 6, trabalhando à noite, de fim de semana, fazendo matérias de textos, de foto, me descobri melhor nos textos e acabei, em 2014, um dia eu entrei no meu LinkedIn, apaguei tudo e escrevi assim, escritor. Eu decidi que eu queria ser escritor, porque
tornou-se uma paixão e como escritor eu consegui viajar o mundo, cobrindo semanas de moda. Eu entrei em contato com veículos internacionais, escrevi muito sobre o Brasil para esses veículos internacionais. Nos últimos anos eu fugi um pouquinho da moda para viver outros tipos de experiência. Então eu fui para a Antártica, fui para a Tailândia, fui para o Marrocos, sempre a escrita me levando, sempre entregando conteúdo para alguma revista. No último ano eu comecei a fazer vídeos também, porque eu sinto que é uma maneira de evoluir esse meu trabalho de comunicação. Isso é a introdução do livro só. O livro, na verdade, ele tem 20 histórias. Assim. Eu conto a minha história no começo do livro sempre para criar uma conexão com o leitor. A gente vive muito nessa era da pessoa, né? Da troca entre um e outro. Né? A internet é muito prova disso, como a gente está conversando aqui agora. São pessoas conversando com pessoas, né? Não é uma marca, um veículo conversando. Então, eu conto no começo do livro um pouco da minha história para criar essa conexão com vocês. E aí depois é tudo sobre os leitores, sobre quem quer poder também viver uma vida criativa, encontrar a sua vocação e desenhar o seu próprio caminho. Então, o primeiro capítulo, ele chama Quem é Você Mesmo, e o último capítulo é Vivendo o Seu Sonho. E no final de cada capítulo, você mesmo pode preencher uma série de perguntas para encontrar e definir a sua vocação criativa. Então, na verdade, o livro é para pessoas que estão buscando, ou que já trabalham em alguma área criativa, estejam buscando encontrar a sua voz, estejam buscando encontrar um propósito para se aliar, ou pessoas que não trabalham em áreas criativas e que tenham vontade de experimentar, de começar, de tentar algo novo. Então, o livro ele tem muitos gatilhos que podem levar você a ter coragem para fazer isso. Tá? Então, aqui eu começo perguntando o que você mais gosta de fazer, de onde veio, onde busca inspiração. Então, o livro ele é bem provocador mesmo, ele traz uma série de questões, de indagações, para buscar tirar o melhor de você, para buscar tirar o melhor das pessoas. Eu acho que o objetivo do livro, eu consegui fazer ele pensando sempre em estimular, incentivar os outros. Eu cheguei a chamar ele de autoajuda para criativos, porque eu vejo muita gente que fala, eu queria tanto fazer isso, como que você faz aquilo? E eu sempre falo, fazendo, vou lá e faço, aí eu erro, quebro a cara, e você hoje em dia você erra publicamente, né? Se você posta as coisas no Instagram, e se você acerta também é publicamente. Então, a gente está vivendo essa era e o medo não pode ser um paralisador. E eu conto várias histórias no livro das pessoas que passaram na minha vida durante esses últimos anos de uma maneira inspiracional. E no princípio de cada capítulo, eu coloco o Instagram de quem eu vou falar, ou da empresa que eu estou falando, ou da pessoa que eu estou falando, porque é a linguagem que todo mundo conversa hoje, as pessoas entendem, se elas querem ter mais, elas vão diretamente para aprender mais sobre aquilo, elas podem ir diretamente para a página. Hoje ninguém lê sem o celular do lado também para já ir pesquisando os assuntos que interessam, então eu achei uma maneira interessante de ter uma linguagem que fosse fácil para as pessoas entenderem. Então no começo eu conto a história do Business of Fashion, que é um grande portal de moda inglês, e é uma história surpreendente, eu sou correspondente dele já há 6 anos, e quando eu conheci o Imran Ahmed, que é o fundador do site, foi no extinto Fashion Rio. Ele estava vindo para o Brasil pela primeira vez e ele trabalhava de casa, no sofá dele. Ele é um iraniano que cresceu no Canadá e mora em Londres hoje, totalmente de fora da indústria da moda. Ele entrou numa semana de moda com um amigo e lá ele viu um mundo completamente diferente, começou a ter uma série de ideias fora do setor e principalmente ele percebeu que não existia algo que juntasse todas as pontas da indústria. Existia uma mídia que era competitiva entre si e as marcas competindo entre si, mas não tinha nada que linkasse todo mundo. E aí veio a ideia do Business of Fashion, que começou como um blog de notícias e hoje tem uma central de educação, de carreiras, pode procurar emprego no Business of Fashion, tem uma assinatura. Ele criou um modelo de negócio sensacional dentro de um mercado que todo mundo diz que já está saturado, que não tem espaço para novidade. E a história do Imran, como todas as outras histórias do livro, elas são histórias que elas falam sobre a quebra de barreiras. Eu escrevi aqui na capa do livro, Quebre as Regras, porque eu percebi que todo mundo que eu entrevistei tinha uma coisa em comum. Não importa se eu estava falando de uma agente de viagem, de um estilista de moda, de um editor de revista, eles quebraram algum padrão do sistema, eles mudaram a regra. O Imran mudou a imprensa de moda. Ninguém consegue fazer o que ele fez hoje, e ele hoje se torna a grande voz da moda global, super respeitado.
Enfim, agora pulando para o capítulo 12, eu não posso entregar o livro inteiro, senão vocês também não vão querer comprar. Estou dando um spoiler aqui do livro, antes da gente ir para as perguntas, para contar um pouco do pensamento por trás do livro, mostrar um pouco do layout também. O design foi feito por um dos meus artistas preferidos, que é o Thiago Batista, que eu tive a sorte dele estar disponível quando a gente precisou e fez essa imersão com a gente para o livro ter... um livro muito gostoso de ler, ele tem as páginas de perguntas, mas ele também tem as ilustrações, então... Foi muito legal ter um designer trabalhando comigo, porque eu, como designer, eu sou excelente escritor. E aqui, a regra número 1 é que não existem regras. Então, o livro o tempo todo ele vai dando essas frases que são frases fortes, a maioria são minhas, algumas eu adaptei de frases que me inspiraram na vida, dizendo os caminhos e dando ideias e contando histórias de pessoas que fizeram algo novo. Aqui tem o Cartel 011, que tem um capítulo que fala sobre o Cartel 011, que é um capítulo onde eu conto sobre uma experiência minha que não deu certo, que eu acho super importante. As pessoas, hoje em dia, como é tudo tão exposto, todo mundo quer dar certo imediatamente, quer que todos os projetos sejam um sucesso. E o Cartel 011, para quem não conhece, é uma loja que tem aqui em São Paulo, Multimarcas, que é um espaço multidisciplinar, que tem uma galeria de arte, tem uma loja multimarcas que descobre novos estilistas, tem um restaurante e tem um espaço de coworking. E eu fui sócio do Cartel logo no começo. E aquilo lá era meu sonho sendo realizado. E quando eu comecei o dia a dia do Cartel, eu percebi que um espaço físico para mim não funcionava, porque eu preciso ficar na rua, o meu trabalho funciona muito com viagens. Eu estava passando por muitas coisas durante esse período e eu acabei saindo da sociedade e o Cartel evoluiu e foi para frente. E o Christian, que cuida da parte de moda do Cartel, ele tem uma sensibilidade única. Hoje ele é um dos maiores nomes da moda jovem no Brasil. Ele descobre novos estilistas. Um novo estilista atendendo um Cartel é um grande reconhecimento. É uma empresa que já tem 9 anos e, enfim, histórias como a do Christian, vocês também podem conhecer melhor no livro. Aqui esse é um dos meus capítulos preferidos, né, que o obstáculo é o caminho. Sempre que a gente começa um projeto novo em áreas criativas, ou em qualquer área da nossa vida, começam a surgir problemas, né? A princípio a gente tem aquela euforia, né, conseguir fazer ele. Depois começam a surgir obstáculos, dificuldades, e muita gente desiste. E uma lição que eu aprendi é que a gente tem que olhar para o obstáculo e falar, então tá bom, como que eu posso transformar você em parte do caminho e usar isso a meu favor? E a gente tem uma história aqui que é maravilhosa, que é da Cecilia Dean, que é fundadora da Visionaire, que é um dos maiores títulos de moda do mundo. E eles começaram nos anos 80 fazendo livros que eram vendidos em pouquíssimas unidades, que são itens de colecionador na indústria da moda. E eu tive a sorte de entrevistá-la quando ela esteve em São Paulo há 2 anos atrás, e eu perguntei para ela, Cecília, por que vocês faziam tão poucos livros, né? E ela falou, porque a gente não tinha dinheiro. Ela pegou uma dificuldade que ela tinha e transformou isso de uma maneira completamente oposta, de transformar algo que era muito pequeno, uma empresa que era criativa, pequena e sem dinheiro, em uma empresa que criava 20 produtos maravilhosos, em vez de fazer uma coisa em massa. E hoje em dia eles são super reconhecidos, os livros são desejados no mundo inteiro, e eles estão encontrando no vídeo uma plataforma para se comunicar com muito mais pessoas. O objetivo deles sempre foi comunicar com muita gente, e eles acabavam tendo essa limitação por causa de verba, tá vendo? Então, nenhum obstáculo pode ser visto como impedimento. Aqui eu mostro um pouquinho mais de outros capítulos, mais algumas historinhas. Eu tô vendo que tem bastante pergunta aqui. Eu não vou ficar contando o livro inteiro para vocês. Então, uma página aqui que eu acho interessante a gente ver juntos, que é uma página que está bem no finalzinho do livro, onde eu separo 10 regras para você conseguir viver uma vida criativa, que elas não chegam a ser um resumo do livro, mas elas têm a alma do livro, elas conseguem dizer um pouco de tudo que está sendo dito, tá? Então, espera que eu vou ler aqui do próprio livro, a letra está muito pequena. Aqui. Número 1. Tenha um trabalho baseado nos seus gostos pessoais e habilidades. É muito importante que você comece através de paixão e de amor
por alguma coisa e transforme isso em algo que pode ser um trabalho. Entenda que não existe final sem começo e sem meio. Essa frase é super importante. As pessoas querem resultado imediato para tudo, querem que o primeiro post seja um sucesso, que o primeiro produto venda muito. Tem que ter o começo e o meio. A gente tem que passar por essas fases para você conseguir ter algum tipo de resultado. Número 3, é super importante. Não deixe que o medo ou a ansiedade paralisem a sua criatividade. Isso é essencial, porque o medo, hoje em dia, ele faz com que a gente desista de tudo, deixe para outra hora. E não podemos ter medo de mostrar quem. Tenho vários amigos que veem como eu me arrisco, como eu faço sempre projetos diferentes, e falam, nossa, você não tem medo? Você não tem, né? E nem medo, nem vergonha, porque eu acho que faz parte do criativo você poder não ter medo. O medo faz parte, que você tremer a voz antes de entrar no lugar, antes de mostrar algum trabalho novo. É muito pessoal, né? É muito íntimo. A criatividade está expondo algo que é interno, seu, para o mundo. Número 4. Expresse-se. Mostre o seu trabalho como for. Então, hoje em dia, a gente não tem desculpa. Ah, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Com as ferramentas de tecnologia que a gente tem, você consegue mostrar o seu trabalho de diversas formas. Número 5, aprenda com a experiência dos outros. É muito importante você pesquisar e estudar muito sobre a área que você quer entrar, para você saber já o que deu certo, o que não deu certo, o que as pessoas estão falando, comentando, consumindo, para você não entrar com uma coisa que não tenha nada a ver, ou um projeto que ele vai ser muito isolado. Cerque-se de pessoas que te inspiram. Isso é super importante, é uma frase que dizem muito nos livros de autoajuda, não necessariamente dessa forma, mas é muito importante você ter perto de você pessoas que te inspiram e estimulam o seu trabalho, que acreditem em você, que vão te dar força para realização. Número 7, desafie o sistema. Isso aqui, várias vezes no livro eu mostro o momento onde os entrevistados estão desafiando o sistema, porque se você olha a indústria da moda no Brasil hoje, a gente está passando por uma crise há muitos anos, você fala, não tem emprego, não tem nada. Aí você encontra um jovem que está fazendo um projeto de upcycling, que está renovando roupas antigas da família e vendendo, tem que desafiar o sistema. Não adianta você ir procurar um trabalho num shopping, num grande grupo, falar que não estão contratando. Tem outras formas de você fazer, de você gerar uma economia criativa através da criatividade. E a gente chega no número 8, que é crie suas próprias regras, ou seja, entenda tudo que você tem à sua volta de possibilidades e crie suas regras. Hoje em dia, a gente tem essa independência. A tecnologia, se ela bem usada, ela possibilita que a gente possa criar nossas próprias regras, nossos próprios horários, nossos produtos, nossos serviços. Número 9, use sua experiência ao seu favor. É o seguinte, todo o tempo que a gente tem, tudo que a gente aprendeu, nada é perdido, né? As pessoas gostam muito de falar, não deu certo. Deu certo, sim, deu certo durante 6 meses, 3 meses, 1 ano. Toda a experiência é a nossa bagagem e acrescenta em todos os novos projetos que a gente for entrar. E o último é deixe o universo trabalhar, porque eu acho que se você fizer tudo isso, você perder o seu medo, criar suas próprias regras, definir o seu próprio sistema, aí você tem que deixar o universo trabalhar que as coisas acontecem. Eu acho que foi isso, essa primeira parte. Aqui tem minhas redes sociais, eu voltei para o YouTube, eu coloquei o link aqui. Eu estou postando vídeos semanais falando de moda, de cultura, novos comportamentos. E é isso, Solange. Tá. Eu posso começar? Eu vou começar com Pode. as perguntas aqui pela sequência, tá? Tá bom. Sharon, ela perguntou, na verdade eu não sei de onde que a Sharon está falando. É a Sharon de São Paulo, essa aqui eu São conheço. Paulo, né? Sharon. Como veio a ideia de escrever um livro? A ideia de escrever um livro, eu contei um pouquinho no começo, ela veio trabalhando com alunos formando de moda, eu percebi que eu tinha muitas das respostas que alguém que está entrando no mercado agora quer no meu material de trabalho, que as entrevistas que eu tinha feito nos últimos anos com estilistas, com empresários da moda, elas tinham muitas soluções que os alunos queriam. Eu imaginei que era um desejo de muita gente, que eu tinha que compartilhar. Eu tinha que encontrar uma forma de compartilhar, e o livro, eu acho a melhor maneira de reunir tudo isso. Legal. Melhor do que nas redes sociais, melhor do que você está escrevendo, soltando, compilou. Sim. Eu acho que o livro ele é uma
solução mais completa. As redes sociais, todo dia você fala um pouquinho de algum assunto, mas no livro você tem um começo, meio e fim. As pessoas que vão pegar o livro, elas que realmente querem ter essa troca, que querem aprender. Então, eu sinto que eu amo o livro, né? Ah, legal. Agora, o Pedro estava conversando, eu estava conversando com ele aqui antes, Oi, ele é do Rio de Janeiro, e falou que está frio lá, viu? Eu perguntei para ele se estava quente lá, que aqui estava frio, ele falou, não, lá está frio também, tá? Ele pergunta, como você conseguiu chegar ao voo, na Vogue? Na Vogue, é que eu escrevi 3 anos para a Vogue América. Foi muito legal, foi o Então, primeiro brasileiro que ele quer fez saber isso. o caminho, acho que o Pedro também quer escrever para a Vogue. Pedro, é o seguinte, eu comecei durante o São Paulo Fashion Week e no Fashion Rio, eu trabalhava para uma empresa de pesquisa de tendências que chamava Style Site, que a gente trabalhava com toda a indústria de moda brasileira. E eu fiz um acordo com a Semana de Moda Brasileira que, como uma estratégia de marketing, o São Paulo Fashion Week ia divulgar o Style Site no Brasil, e o Style Site, que tinha um escritório maravilhoso em Nova York, ia fazer um evento para a moda brasileira lá, apresentando os estilistas. E foi no dia 13 de janeiro de 2013. Estava muito frio. Eu lembro porque estava menos 13 graus. Eu não queria fazer o evento. Estava mais frio do que está hoje no Rio. Uhum. E aí a gente fez um evento para 50 pessoas. Eram os diretores do São Paulo Fashion Week, falar sobre os estilistas. Eu fiquei muito feliz. E estava uma das editoras da Vogue lá, que conheceu o meu trabalho, que viu eu falando. Não era eu trabalhei para a Vogue Runway, que é a plataforma de desfiles que eles têm. E na época era o Style.com, que era a plataforma de desfile do grupo Condé Nast, que tem a Vogue. E eles estavam lançando um projeto, era bem a época de blogs, que chamava Style Cities, que eles chamavam pessoas de várias cidades do mundo para colaborarem, e me chamaram para ser a pessoa de São Paulo. Eu comecei com uma coluna semanal, e quando o Style.com migrou para a Vogue, eles me chamaram para fazer o review dos desfiles do São Paulo Fashion Week. E foi muito legal, foi uma entrada muito legal para os estilistas brasileiros. Desde 2016 eles não estão cobrindo mais. Eu estou indo atrás disso, porque nem por mim, pelos estilistas, foi um espaço que a moda brasileira ganhou e que foi tirado. As notícias internacionais do Brasil não são muito legais. O que a gente ouve lá é uma parte, né? Tá legal, acho que a gente respondeu o Pedro. Então, assim, Pedro, não desista. Obrigado, Pedro. Ele também tem outra pergunta. Vamos lá. O Pedro pergunta, eu tenho um projeto de abrir uma marca, mas tenho muito medo. Qual conselho você me daria? Primeiro, leia meu livro, Pedro. Eu tenho um capítulo que eu falo só sobre medo. Eu te aconselho aí aos poucos, assim, sabe? Tem uma frase que eu tenho usado muito, que é pense grande, começa pequeno. Faz um cronograma de onde você quer chegar daqui a 1 ano, 2 anos, e o que você precisa fazer esse mês, no outro mês. Tem esse modelo que... Eu fiz um vídeo essa semana falando do streetwear, que as marcas de luxo estão copiando o modelo de negócios das marcas de skate. Porque as marcas de skate, elas fazem 10 camisetas. Vende 10 camisetas, faz mais 10 camisetas. Então, eu acho que hoje em dia tem que começar pequenininho, sabe? Começar, sabe, faz uma coisa que você consiga financeiramente administrar e vai crescendo pouco a pouco. A primeira vez faz 10 peças, a segunda faz 15, depois faz 30. Encontra parceiros de comércio, de venda. Essa frase, pense grande, comece pequeno, eu uso para tudo. Não, acho que é um exercício, né? Agora, a gente tem aqui uma ouvinte, uma online da Argentina, a Mara Perini. Olá, Mara. A Mara pergunta o seguinte, ela coordena um laboratório de transdisciplinar e a pergunta é, existe um novo modo de fazer moda? Qual é a inovação hoje para você? São 2 perguntas. Nossa, Mara, que pergunta grande, né? Então, vamos pela primeira. Existe um modo novo de fazer moda? Existe. Mas não existe um modo novo de fazer moda. Existe uma revolução no sistema de moda. Ontem eu estava lendo, tem um manifesto, uma das maiores pesquisadoras de tendências do mundo, chamada Lia Delcorte, que ela escreveu já faz uns 3 anos, que fala que a moda já morreu. Então, eu fiz um vídeo, eu estudei sobre isso essa semana. A gente usa um sistema de moda hoje, que foi criado em 1966 por Yves Saint Laurent, quando ele criou em Paris o Prêt-à-Porter, que ele criou a história de você criar uma coleção de primavera-verão, vender nas lojas, terminou, liquida, e o mundo inteiro exportou esse modelo. E aí nos anos 90 surgiu o fast fashion, que não saiu desse modelo, mas começou a trazer uma nova velocidade para o mercado, vendendo mais e mais roupas.
E hoje em dia, depois a gente começou a ver que isso estava matando o mundo, todas as empresas de fast fashion começaram a pensar em sustentabilidade, em mudar o formato do trabalho. E hoje em dia o que está muito alto são os modelos de drops, né? Que são as coleções cápsula, vamos dizer assim, de você fazer bem pouquinho, vender bem pouquinho. Então eu sinto que os caminhos mais interessantes para a moda hoje estão relacionados, um, ao upcycling, a não criar mais desperdício de produtos, a você recriar em cima do que tem. Então, olha em volta, desde tem o Alexandre Ercovitch, tem um capítulo no livro que fala sobre isso, que é um dos maiores, ou o maior estilista do Brasil, um dos maiores. Ele recomeçou a carreira dele com uma marca pequena que era só trabalhando em cima de peças vintage. Ele garimpava peças vintage, desenhava, criava bordados, elementos em cima das peças. Isso é upcycling, uma maneira de fazer. Mas você pode fazer isso com roupas da sua família, roupa herdada, roupa de um brechó na sua cidade. Isso eu acho muito legal. E a outra história é muito parecida do que o que eu falei para o Pedro. A gente vive um momento muito instantâneo. Então faz um pouquinho, posta, apresenta aquilo, deu certo, faz mais, não faz, muda o caminho. Porque o modelo de moda interior, de você fazer uma coleção inteira e vender, hoje quem está começando já tem que começar de uma maneira diferente. Acho que é por um desses caminhos. E aí a segunda pergunta da Mara, não sei se a gente pode colocar como você já acabou falando, qual é a inovação hoje para você? Nossa, acho que a inovação hoje, ela está por todas as partes. A gente vive um momento de muita troca constante e acho que não tem mais um senso comum de falar, nossa, isso aqui é o máximo. Acho que tem muitos movimentos sendo executados simultaneamente. A gente vive uma época muito de nicho, assim. Então, eu acho inovação você conseguir fazer algo que é muito específico para o seu público-alvo. Você conseguir fazer algo que seja pertinente para quem você atua. Se você está numa cidade na Argentina e entender o que está faltando aí, fazer isso. Acho que isso é inovação. Você conseguir criar moda de uma maneira que ele está respondendo uma necessidade que as pessoas realmente precisam. E não mais uma coisa que seja focada, acho que mudou muito a moda, aquela história do luxo, do glamour da moda, hoje em dia é muito mais focado no que as pessoas realmente precisam, sem prejudicar o planeta e de uma maneira mais enxuta, sabe? E tem que tirar também o glamour, né? E mesmo assim você tem, né, o glamour. Sim, existe. Acho que isso sempre vai ter na moda. Legal. Bom, agora só quero te avisar que o Pedro já comprou o seu livro, tá? Ele Ótimo, obrigado, Pedro. E já fez o cronograma, tá indo aos poucos. E a frase que você falou, ele leva para a vida. Obrigado, que legal. Tem mais uma pergunta, eu acho que o Pedro está entrando aqui, a Mara agradeceu. E o Pedro está entrando aqui, você acha que essa revolução da moda, que as marcas de moda se inspiram em streetwear, aumenta a identificação das pessoas com as marcas de luxo? Eu acho que assim, o mercado de luxo, ele está passando por uma grande revolução, procurando se entender, assim, e essa questão é muito complicada porque as principais marcas de luxo fazem parte de grandes grupos, que são grupos financeiros, que têm que dar retorno. Então, você vê uma marca como a Gucci, que eles se apropriaram do streetwear, tirando realmente das ruas a inspiração, coleções, um grupo que cresceu 40% no ano passado. É um número absurdo. Aí está todo mundo querendo fazer a mesma coisa, mas não dá para se... Eu acho que esse momento do streetwear é um momento que as pessoas estão fazendo roupas para pessoas e não mais fazendo roupas para a passarela ou roupas para a vitrine. Acho que o luxo está saindo de um lugar intangível e indo para um lugar que as pessoas conseguem se relacionar. E acho que o maior exemplo disso agora foi essa estreia do Virgil Abloh na Louis Vuitton, porque você pegou um estilista que faz camiseta e mochila e calça de moletom para criar a maior casa de luxo do mundo, porque ele quer que a nova geração não compra mais uma ideia, eles vão comprar um produto, assim, eles querem produtos que sejam fáceis. Então, eu acho que essa relação, o mercado de luxo e streetwear, eles estão caminhando muito juntos agora. Tem mais algumas perguntas aqui. Dá para responder um pouquinho? Dá, vamos sim. Tá. O Neto perguntou, eu não sei de onde que é o Neto, ele não Oi, falou. Neto. Ele falou o seguinte. De onde você é, Neto? Responde aqui que eu já falo. Como iniciar uma carreira em pesquisa de tendências? Como Cool Trend Hunter, você indica algum curso muito bom para você fazer nessa área? Neto, tem alguns cursos em São Paulo.
Eu não tenho como indicar nenhum especificamente. Eu vou lançar um curso de Cool Hunting logo mais, que eu estou ainda estruturando bem onde vai ser. Então eu vou provavelmente anunciar no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que você vai ficar sabendo. A área de Cool Hunting ela mudou muito, né? Porque essa história de pesquisa de tendências para você identificar novos caminhos, ela se mistura muito com o trabalho que os designers fazem em poucas empresas ao Neto de Uberlândia. Aí é um polo grande de moda, né? Então eu acho que o Cool Hunter hoje ele tem que estar associado com uma outra habilidade, como você ser um fotógrafo ou você ser um designer, porque infelizmente acho que em Londres ou em Estocolmo você teria mais cargos assim, mas eu tenho que ser honesto com você. No Brasil tem pouquíssimas empresas que têm de moda que contratam pesquisa específica. Eu sei que a Riachuelo tem vagas disso, mas são 2 pessoas. A Renner tem lojas disso, mas é interessante o Cool Hunting, para mim ajudou muito a criar o meu olhar sobre o mundo e conseguir aplicar ele de uma maneira criativa. Então, estudar Cool Hunting é muito você estudar o desenvolvimento do seu olhar próprio para conseguir desenvolver projetos de trabalho, que sejam moda, design, cultura, enfim. Então, tem muitos cursos fora do Brasil. Eu sei que o IED tem um curso legal, na Belas Artes tem um curso legal, tem muito curso online também. Eu olharia os cursos, eu não sei se você fala inglês, os cursos do BOF que eles oferecem, que não são tão caros, você pode fazer cursos online. Acho que hoje na internet tem muita coisa, tá? Bom, agora eu tenho mais 2 perguntas aqui que eu vou fazer para você. Não sei se tem mais alguém para fazer perguntas. Depois, na sequência, a Kátia Castilho vai fazer pergunta também. Bom, aqui é a Tati, eu acho, é Tatila Medeiros. Ela se identifica como... Não, Thalita Medeiros. Desculpa, Thalita. Olá, sou Thalita, produtora cultural e design de moda de Goiânia. Oi, Thalita. Goiânia, né? De Pernambuco, né? Não é no Goiânia. Olha que legal. Tá? Jorge, como você vê a multidisciplinaridade dos nossos agentes da cena da moda em diversos campos para reconstruir novas formas de negócios de moda? E como você pensa que seu livro é um reflexo disso? E como o livro, segunda pergunta da Thalita, e como o livro dialoga com essa necessidade dessa readaptação dos pensadores de moda já atuantes em estruturas tradicionais para a sobrevivência de novos paradigmas? Peraí, vamos fazer uma por uma, porque está muito complexa essa pergunta. Super, né? Então vamos lá, vamos pela primeira. Então a pergunta dela como os agentes da cena de moda... Os agentes seriam os estilistas, seriam os criadores de moda? Tá. Diversos campos. Tá. Falando de multidisciplinaridade, deve ser diversos campos, né? Estilistas, deve ser designers, deve ser... Os criativos. Como os estilistas estão fazendo, como os agentes estão reinventando a indústria de moda brasileira. Novas formas de negócio de moda. E como você acha que o seu livro reflete, faz uma reflexão sobre isso? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu tenho 36 anos, né? Eu trabalhei quase uma década no Brasil bem economicamente. E era muito diferente. Era muito diferente. Eu fico muito preocupado com a geração que está entrando agora no mercado de trabalho, porque realmente a situação não está fácil. Porque você não tem oportunidades legais nos grandes grupos de moda, de você aprender, né? Porque eu acho que no começo da carreira todo mundo deveria ter uma oportunidade de trabalhar num lugar legal para aprender, para depois empreender, né? Existem hoje casos de empreendedores que começam muito cedo e o que brilha aos olhos das pessoas é a história de você ser um digital influencer, né? Que é o novo jogador de futebol, atriz de novela. Porque parece que é um dinheiro muito fácil, né? Que todo mundo se ficar postando isso. Então, eu acho que isso, infelizmente, está... posso falar, emburrecendo quase um pouco a população jovem, porque ficam querendo copiar modelos que não dão para ser copiados, assim, o que é uma perda de tempo. Eu acho que tem que estudar muito, e a educação nunca foi tão importante. Assim, o Brasil está também muito pela falta de educação das pessoas. E eu vejo pessoas que estão inovando, que estão buscando, tem um movimento muito interessante de marcas pequenas, que estão começando menores e fazendo moda de nicho, está acontecendo aqui em São Paulo. Ontem teve o lançamento de uma loja que chama 100, que é do Rio, que trabalha com uma alfaiataria inteira de linho focada num país tropical, então sem querer trazer coisas de fora.
Então, eu acho que as marcas que estão buscando autenticidade, qualidade, nicho, e conseguem conversar diretamente com o consumidor, estão indo bem. Eu acho que na minha área, que é a área de comunicação, os jornalistas estão se reinventando, mesmo assim, não é um mercado que está fácil. Assim, eu sempre busco me reinventar. Eu sinto que, por exemplo, se eu quero comunicar, eu tenho que encontrar novas formas de me comunicar. Eu comecei a fazer o YouTube e deixei de fazer a coluna que eu tinha no Estadão. Eu achei que era uma forma de me comunicar com o jovem melhor, eu ia conseguir ter mais engajamento e ter uma conversa real com as pessoas do que se estivesse no jornal. Então eu sinto que hoje é muito no erro e no acerto, tem que ficar tentando o tempo todo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que você já respondeu parte da pergunta, porque tem uma outra parte. Como que é a outra parte? A outra parte é a seguinte. Ela pergunta, como o seu livro dialoga com essa necessidade de readaptação dos pensadores de moda já atuantes nas estruturas tradicionais agora, para a sobrevivência de novos paradigmas de conjuntura? Então, meu livro, ele na verdade, ele compartilha histórias com a intenção de inspirar, porque a gente entendendo, as pessoas veem a Patrícia Bonaldi com 1.300.000 seguidores, a maior estilista do Brasil, na vitrine do Saks Fifth Avenue em Nova York, e acham que foi fácil ela chegar lá. E eu conto no livro a história que um dia ela estava sentada no chão de uma feira em Uberlândia, cidade do Pedro, sem vender nada, e ela teve uma sacada de que estava todo mundo vendendo vestido liso e que ninguém estava valorizando o bordado mineiro, que é o material que ela viu crescer. Então ela começou a fazer bordado numa época que o bordado não estava em alta, e hoje em dia ela criou um movimento que gira todo em cima dela. Tem muitas marcas que vendem um bordado no estilo Patrícia Bonaldi, virou uma marca registrada dela. Isso no mundo inteiro. Estou valorizando o artesanato local, que é uma outra coisa muito legal, que os franceses fazem muito bem, os brasileiros. Estou começando a olhar para dentro e ver o que tem aqui, foi o que a Patrícia fez. Então, eu sinto que tem que ficar buscando esses caminhos do que a gente tem, porque se uma marca como a dela consegue sobreviver e crescer no país do jeito que ele está, eu não quero ficar... Tenho sempre uma visão positiva, eu sempre acho que... Uma outra frase que eu adoro, que ela falou, na crise tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Então, do mesmo tempo que é um momento que tem muita gente vai fechar, muita gente vai abrir. Assim, o Brasil não vai parar. Então, assim, mais do que nunca, meu livro inspira as pessoas que são criativas a serem, a buscarem dentro de você, nas suas comunidades, onde vocês moram, o que vocês têm para oferecer para o mundo. E usar as plataformas sociais como meio de venda. Hoje em dia você não precisa investir de cara numa assessora de imprensa, num varejo. Você pode fazer tudo online, com custo baixo, e ver onde vai dar. Bom, a Thalita só terminando. Ela, desde já ela está agradecendo e ela está ansiosa para ter acesso a essa leitura. Tá bom, você é muito inteligente. Suas perguntas são muito inteligentes. Tinha que ter me preparado só para falar com você. Bom, o Pedro volta aqui falando. Você acha que essa revolução da moda, que as marcas de moda que inspiram o streetwear aumentam? Isso aqui a gente já falou, né? De streetwear, né? Aí tem agora uma outra pergunta aqui. Uma pessoa que ela só se identifica como contato, tá? Não sei qual é o nome dela. Assim, nas universidades levam muito em considerar se você é mais criativo, você pode ser estilista. E aos outros alunos, que também têm criatividade, mas em caminhos distintos, quais as dicas que você pode sugerir para a universidade de moda ao partilhar informação aos alunos? Oi, contato. É o seguinte, hoje em dia as faculdades de moda estão passando, como todas as faculdades no Brasil e no mundo, estão passando por uma grande transformação, porque quando os cursos foram feitos, a gente não vivia um mundo que era completamente digital. Então, a minha experiência com educação foi durante o ano passado na Faculdade de Belas Artes, e eu aprendi muito com os professores e com os alunos, e as faculdades têm que se reinventar constantemente para conseguir conversar com a nova geração. Então, é um desafio interessante ver como que é a pergunta exatamente? Só para responder exatamente o que ela me perguntou. Tá. Ela pergunta, ou ele, não sei se ele ou ela, nas universidades levam muito em consideração se você é mais criativo, né, aí você vai ser estilista. E aos outros que não são tão criativos, mas têm criatividade, mas em caminhos distintos,
Quais as dicas que você daria para a universidade de moda ao partilhar essa informação aos alunos? Ela está fazendo uma crítica de cara que não é aquele estrela de criatividade na aula, são encaminhados para outras coisas. Mas, eu acho que assim, eu trabalho com moda, eu nunca fui estilista, na verdade. Eu sinto que você pode tem uma área enorme de moda que é comunicação, styling, produção de moda, criação de imagens, fotografia, marketing de moda, super interessante. Hoje em dia, uma coisa que eu aprendi de criativos e que é um pouco frustrante para todo mundo que quer levar essa vida, mas é algo que a gente tem que ver como um obstáculo que a gente tem que passar, é que não existe hoje em dia a história do estilista que vai para os aplausos, é muito raro. Isso, as faculdades nem incentivam mais isso. Na Belas Artes, eles tiraram os desfiles de final de semestre e trocaram por uma espécie que é uma feira de ciências. E os alunos demonstram de uma maneira bem comercial o trabalho deles. Então, sempre tem os dois lados da moeda. Você tem que saber criar e você tem que saber vender e fazer cronogramas. Isso para tudo na vida, desde você trabalhar num grupo grande até você ser empreendedor. Então, as faculdades elas estão se adaptando para isso. Eu acho que se você é uma aluna, de repente a faculdade te colocou numa caixinha que você não pertence, cabe a você provar eles errados e sobressair em termos disso. E procurar estudar as vagas e oportunidades que tem no mercado e entender quais são os caminhos que você tem dentro da moda para seguir, que são muitos. Legal. Contato, ou há contato, ele não falou ainda de onde que é. Ele continua perguntando como você vê o ensino de moda no Brasil, você acabou de falar sobre isso. Tá? Então, eu dou encerrada a pergunta dele também. Agora, tem mais uma pergunta. Bom, o Neto fala assim, eu adoraria trabalhar com WGSN, por exemplo, Sim, mas não sei ao certo como qualificar nessa área. Fala um pouquinho do que é o WGSN. Então, o WGSN é uma empresa que eu trabalhei por 6 anos. É a maior empresa de tendências do mundo, é uma empresa com sede em Londres e que tem uma operação de América Latina em São Paulo, com uns 30, 40 funcionários. O escritório do WGSN, Pedro, aqui no Brasil é muito comercial, eles fazem muito atendimento aos clientes, comercial, e tem uma área de criativa que chama Mindset, que as pessoas desenvolvem projetos personalizados para empresas, e é fácil contatar eles pela internet, pelo Instagram, mandar currículo para eles, existe uma contratação sempre. A maioria das pessoas que trabalham no WGSN são formadas em publicidade ou moda. Então, eu acho que a melhor maneira de você descobrir é indo, assim, conversando com eles e buscando uma oportunidade lá dentro. Bom, aqui tem mais uma pergunta do Neto, desculpa. Agora uma pergunta do Pedro. Ele pergunta se você tem... Ele está fazendo administração e depois alguns cursos de moda, mas ele não sabe onde fazer. Ele gostaria de fazer algum curso de moda. Está em São Paulo? O Pedro é aquele que é de Uberlândia, né? Pedro, hoje em dia tem muita coisa na internet. Tem uma das histórias no livro que eu conto, que é do Leo Oliveira, que é um dos brasileiros mais bem-sucedidos na moda global, que é um fotógrafo que hoje... Ele é de Uberaba, perto de você. E hoje ele é fotógrafo do New York Times Fashion. Ele cuida do Instagram de moda do New York Times, que é um dos maiores e mais respeitados do mundo. E ele aprendeu a fotografar no YouTube, vendo tutorial. Então eu acho que hoje em dia a moda é muito no erro e acerto, sabe? De você tentar coisas novas. Então, às vezes você, por exemplo, eu tentei com fotografia e eu descobri que a parte de iluminação, para mim era complicado. Como escritor, para mim deu mais certo. Tem muita gente que fala, nossa, eu admiro tanto que você sabe escrever, porque eu não consigo escrever, eu só sei desenhar, eu só sei fotografar. Então, eu acho que se você está na fase de educação, vale muito a pena você estudar o máximo de disciplinas possíveis e ir entendendo onde estão as suas habilidades. E a partir das suas habilidades, ir criando seus projetos. Ok. O Pedro, ele deu um grito aqui, falou que ele é do Rio, ele não é do Uberlândia, tá? Entendi, Pedro, desculpa. O contato que o Rogério está perguntando no sistema capitalista que privilegia ser bem-sucedido, como é ser criativo? Contatos, você está me fazendo só pergunta difícil. Olha, eu acho que ser criativo, minha mãe falou para mim uma coisa que eu nunca esqueço. Ela falou, nossa, deve ser exaustivo estar na sua cabeça, você é muito criativo. Eu escrevi esse livro, Vida Criativa. É realmente muito cansativo você ter muitas ideias e você querer executá-las o tempo todo. Acho que tem que
escolher bem, você tem que convencer pessoas a estarem com você na sua criatividade, sejam pessoas que vão ser seus clientes, seus parceiros, seus amigos. Tem um capítulo do livro que fala inteiro sobre encontrar seus parceiros, trabalhar em equipe. Ninguém faz nada sozinho. Então, se o sistema privilegia ser bem-sucedido, você tem que entender o que você privilegia. Eu não consegui de uma vez para outra mudar de vida e ser criativo. E até hoje eu mudo muito e sofro com isso o tempo todo. Porque você tem uma pressão da sociedade para viver de uma certa maneira e não consegue exercer sua criatividade. Muitos criativos, eles tiveram um trabalho durante muito tempo e faziam a criatividade do lado. Até hoje eu faço isso. E, então eu acho que não tem problema nenhum você ir fazendo isso aos poucos, criar seus projetos de paixão. Todo mundo que trabalha, eu estava vendo uma palestra do Giovanni Bianco, que também fala que é um dos brasileiros mais bem-sucedidos da moda, que cuida das campanhas da Versace, da Givenchy, que mora entre Milão, Nova York, São Paulo, e ele ele tem que fazer projetos de paixão o tempo todo. Então, projetos que ele não vai necessariamente ganhar dinheiro com isso, e ele equilibra fazendo trabalhos para grandes marcas que vão fazer com que a empresa dele funcione. Então, eu acho que é um equilíbrio que o profissional criativo tem que ter a vida inteira, porque muitas das coisas que você ama fazer, elas não vão monetizar. Então, não precisa necessariamente ir para uma ilha deserta para fazer ser criativo. Não, tem que fazer, acho que um estado de essa parte, né? Tem que monetizar, né? Legal. Aí eu tenho mais algumas perguntas. Pode seguir com mais algumas perguntas? Você tem mais um tempinho? Então vamos lá. O contato é o Rogério Ortiz. Eu conheço o Rogério. Oi, Rogério. A Thalita está perguntando, na verdade, eu acho que ela deve estar só fazendo um comentário para você. Minha pergunta está pontuada na cena de nossos agentes, né? Ela está respondendo aquilo que a gente estava questionando, o que significaria aquilo, né? Que é criadores, fazedores criativos, que estão reinventando novas formas de fazer moda para além do estudo e construção estética. Vejo o seu livro como um reflexo para a prática de uma autolapidação do profissional, na sua essência criativa, como um todo. A reconstrução, compreendendo principalmente o recorte de condição do setor atual, né, atualmente. Grata pela resposta e parabéns para a nova editora, que está fazendo essa ligação de criação de pontos entre leitores e escritores. Tá? Que bacana, obrigado. Obrigada também, agradecemos também. Agora, o Pedro, do Rio, que eu não esqueci agora o Pedro. Oi, Pedro. Como funciona a Semana da Moda em questão da acessibilidade? Então, não é acessível. Não é acessível. É o seguinte, os desfiles, eles são feitos para convidados da marca. Sejam eles jornalistas, blogueiros, compradores. Então, ele não, se você vier para São Paulo, para o São Paulo Fashion Week, você não tiver um convite, você não entra. E tem muita gente jovem que está na porta pedindo convite. Eu, quando quis estar na Semana de Moda, eu tive que achar uma função para mim. Então, por exemplo, se você tem um blog, um site, ou se você escreve para algum lugar, você consegue se cadastrar como imprensa. Eu entro como imprensa nos desfiles. Então, você tem no site da Semana de Moda, tanto do Brasil quanto do mundo, tá? Um cadastro de imprensa. Se você for para um veículo mais interessante, você consegue um lugar melhor. Eu fiz 2 anos Semana de Moda Internacionais indo pelo Estadão. E europeu ama um jornal, então eu tinha muito acesso aos desfiles, aos recis, que são as mostras que tem no dia seguinte das coleções. Você tem que ter uma função lá dentro, para você estar lá dentro, porque é um lugar de trabalho mesmo. Então, teve uma coisa muito bonita agora, que eu vou mencionar de novo, o desfile da Louis Vuitton com o Virgil Abloh, que ele abriu o desfile para estudantes. Foi uma coisa assim, tinha um espaço enorme de estudantes. Porque a moda está mudando, a moda quer ser inclusiva, mas os formatos têm que mudar. Então, existem agentes de mudança. A gente não tem no Brasil um Virgil Abloh, que teve essa força toda que ele está tendo. Mas se isso está no topo da moda, isso vai descer. Graças a Deus. Agora eu tenho aqui uma pergunta que não é online, que é ao vivo da... eu já estava escrevendo aqui, Kátia Castilho. Acabei de escrever, falei, deixa eu me inscrever. Oi, Kátia. Pois é. Mas uma das coisas que nós usamos muito para a chamada, né? Hoje era parte do nosso almoço, e acho que também uma das coisas que mais me sensibilizou no você querer escrever o livro, e me incentivou, né, a apoiar e acompanhar o processo,
essa ideia de nova era, novas carreiras, novas buscas, né? E hoje a gente conversava um pouquinho. Você falou que eu tenho 36 anos, eu falei, poxa, então, muito na metade desses novos jovens que estão nas universidades, que muitas vezes você vê que não querem mais carreiras dentro das empresas, não estão mais interessados em ganhar muito dinheiro, mas em ser útil, ser feliz, independente de serem pessoas criativas, né? Eu queria que você falasse, porque assim, acho que cada história que você retrata, e desde que a gente se conhece, eu te acompanho também nas redes, né? Então, uma hora você está de stylist, outra você está de estilista, que você fez da Claire Pires, que eu vi. Ele faz a letra, que escreve, então isso também provoca Artista. essa questão do designer, né? E todas as outras inserções, além de ser um look masculino super referenciado. Então, assim, isso está muito em você como pessoa, né? Sim, eu sou muito experimental, eu sou uma cobaia da minha própria vida, assim, é exagerado. E acho que inspira, né? Que nem a Thalita falou também, assim, acaba mostrando que não tem que ter medo, tem que arriscar, e acho que é um exemplo bacana. E como você vê, assim, as futuras gerações, ou quando a gente fala é um livro, é um manual, é um coaching, é uma possibilidade de acreditar naquilo que você quer, essas novas gerações que vêm pensando em não mais se envolver com uma empresa e ficar lá esperando ser promovido. Eu sinto que essa é a economia do futuro. Eu sinto que existe um pós-capitalismo, já li algumas matérias sobre isso, onde cada pessoa vai ser a sua própria empresa. Eu já me vejo assim hoje. E você sofre. Eu estou no momento de definir os meus produtos, que é algo que eu nunca fiz. Eu percebi que eu experimento tanto. Por exemplo, eu fiquei agora 6 meses fazendo styling. Eu lancei o livro onde eu escrevo, que eu me encontrei como escritor. Aí eu tive uma oportunidade de styling com um grande artista, que ia ter uma projeção grande de trabalho, figurino de show. Eu nunca tinha feito isso. E eu decidi me aventurar e fazer isso e experimentar. E foi maravilhoso. E foi uma época muito boa e eu aprendi muita coisa. E eu sinto que as novas gerações elas vão se expor mais dessa forma, de buscar criar novos formatos. Porque você só cria um novo quando você arrisca. Pode dar muito certo ou não. E então, eu acho que assim, o que eu gostaria de trocar como experiência, eu falo que eu sou um millennial velho, né? Porque eu falo que o millennial nasceu de 80 até 2000. Eu nasci em 82, então eu ainda vim dessa transição. E eu vejo que a nova geração, eles podem sim ser independentes, serem donos dos seus próprios negócios. Hoje em dia é muito fácil você abrir um e-commerce e vender suas próprias roupas, ou você testar, experimentar produtos e você prestar um serviço para as marcas. Eu sinto que a indústria está mudando no mundo inteiro, assim, e a gente hoje em dia não pode dormir com as novas tecnologias. Tem que ver o que está acontecendo e entender o que isso vai fazer, como se posicionar, que é algo que para o jovem de 20 anos é muito fácil. Ele não sabe viver de outra forma. E para a gente é mais difícil, porque eu olho e falo, nossa, aqui é um ET. E como eu vou mexer nisso aqui? Então, eu acho que o desafio é constante, diário, assim. E eu acredito muito que vem do próximo, por isso que eu fiz um livro de histórias, para trocar histórias de pessoas que fizeram algo que me surpreendeu. E que, com certeza, vão surpreender os leitores e vão inspirar as pessoas. Legal, super obrigada. Obrigada, Jorge. Obrigado a vocês, adorei estar aqui. Que bom, que bom. E agora, para quem que você vai dar o livro? Você vai dar um livro para alguém aqui. Quem foi que fez a pergunta que você participou? Acho que eu vou mandar o livro para o Pedro, que participou tanto, mandou tanta pergunta. Pedro. O Pedro já tem o livro? Deixa eu ver se o Pedro já tem o livro. Ah, o Pedro já tem o livro. Nossa, Pedro, e agora? Vou mandar o livro para a Thalita. Thalita já tem o livro? Não, ela já vai fazer essa leitura. Thalita, então, ó, já mandar o livro para você. Aí depois você vai ter que ir lá no meu Instagram, mandar no direct, tá? Para mim, as coisas que você achou, se você gostou da leitura ou não. Eu só vou pedir para a Thalita mandar um e-mail para a editora e eu vou pôr o meu e-mail. A Thalita manda um e-mail para a editora com o endereço dela que a gente encaminha amanhã para ela, tá? Então, deixa eu falar um tchau para o pessoal. Eu acho que vai acabar a bateria aqui nesse computador, por isso tá eu acho que está acabando o nosso tempo mesmo. Gente, obrigado a todo mundo por ter participado. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Valeu, Acompanha a gente. Obrigada. Agora